Galera do Padre Fernando, bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos começar. Galera do Padre Fernando, bom dia, bom dia, bom dia. Então, nós vamos começar uma live de vários que nós vamos ter, né? Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, tá? Você que veio aqui e não se inscreveu, se inscreva no canal do colégio, porque as videoaulas que vão começar, né, a cair amanhã, né, que dia 27 vai cair as videoaulas de quase todas as matérias. E se você se inscrever e ativar o sininho, você vai ter, né, vai chegar no seu celular, no seu e-mail, né, as videoaulas que for caindo, ok? Então, seja muito bem-vindo nessa live. Foi uma live muito bem preparada, foi uma live muito bem organizada para vocês. Lembrando que a live vai ter uma duração de 1h30, mais ou menos. E após a live vai ter atividades, tá? E essas atividades deverão ser postadas no Google Sala de Aula. Professor, aonde eu vejo o código da sala? Está na descrição de todos os grupos que vocês estão no WhatsApp. Então, quem ainda não se inscreveu, quem não adicionou o Google Sala de Aula, é só ir lá e adicionar, ok? Então, nós vamos começar, né, com a professora Elma, né, sobre a importância da vacinação. Por que a ciência está em descrédito e por que tem muita gente falando que não vai vacinar, né? Então, nesse meio de fake news, de muitas mentiras, de muitas pessoas falando, inclusive médicos, né, falando que não deve. Nós vamos trazer aqui a ciência, dados científicos, porque, né, é importante vacinar para que a gente possa ficar livre logo dessa pandemia, tá bom? Então eu vou convidar aqui a professora Elma. Na segunda parte vai ser a professora Vera, né, para falar de toda essa parte, desde o histórico da vacina, até a diferença entre vírus, bactéria, diferença entre soro e vacina, até falar das vacinas que estão ocorrendo agora, da Pfizer, da Oxford e a nossa, né, da Butantan, que é esplendorosa. Então, vamos começar. Professora Elma, é com você. Bom dia, então, pessoal. É um prazer poder trazer essas informações para vocês, tá? Sobre a questão das vacinas. E eu espero que após essa live vocês, então, entendam um pouquinho, né, sobre o histórico, sobre a importância e transmitam esses conhecimentos aos familiares de vocês, tá bom? Gustavo, pode colocar, então, o primeiro slide. Então, a gente vai falar um pouquinho do histórico aí das vacinas, né? Como que começou essa história de vacina, tá? Próximo. Então, ela iniciou lá no século XVIII, tá? Então, nessa época, a humanidade era assolada por uma outra doença, não diferente do que nós estamos vivendo hoje. Na época era a varíola, né? A grande vilã aí da história da humanidade aí no século XVIII. Uma doença que, quando ela não levava o indivíduo a óbito, ela deixava lesões na pele, né? Cicatrizes muito deformantes. Então, era a grande vilã aí da época, né? E esse médico aqui inglês, o Edward Jenner, ele então observando, tá? O Gustavo falou aí sobre a importância da ciência. Tudo na ciência começa com observação, né? Os cientistas, eles observam o que está acontecendo, né? No momento ali e vão relatando essas observações e em cima do que ele observa, ele lança ali, então, determinadas hipóteses que ele vai tentar ou não confirmar essas hipóteses, né? Então, a varíola era uma doença, né, também viral, como o coronavírus, extremamente grave. Quais eram os sintomas? Febre alta, dores de cabeça e no corpo e lesões na pele. Então, quando não levava o indivíduo à morte, ela deixava sequelas, né, lesões, né? Então, ela foi, então, a primeira doença que foi erradicada por meio da vacinação. Próximo, Gustavo.
Então, aqui são as lesões, né, que a varíola provocava na pele. Começavam, então, pequenas pústulazinhas e elas iam aumentando e isso se disseminava aí por todo o corpo. Então, por essas imagens, vocês podem ter noção, né, do tanto que as pessoas ficavam chocadas com essa doença, né? Então, quando essas pústulas não levavam o indivíduo à morte, deixavam aí sequelas muito severas. Então, no século XVIII, essa doença matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Então, não muito diferente do que a gente vive hoje. Logicamente que a população mundial era muito menor do que nós temos hoje, né? Então, era uma doença contagiosa, então o contato, né, com as pessoas doentes fazia com que o indivíduo se contaminasse, tá? E tinha uma grande mortandade, ó, de 8 a 20% das pessoas que se contaminavam morriam, uma mortandade muito maior do que nós temos hoje pelo coronavírus, tá? Pode passar para a próxima. Então, esse aqui é o Edward Jenner. Então, ele era médico e ele, então, começou a observar que existiam, na época, a varíola que atacava o gado também. E as pessoas que trabalhavam com o gado, que faziam a ordenha para tirar o leite, que tratavam do gado, eles acabavam não se contaminando com a varíola humana. Por quê? Porque eles tinham contato com a varíola do gado, que não provocavam todas aquelas pústulas ali que a gente viu nas imagens. E ele, então, a partir dessa observação, ele fez alguns experimentos e conseguiu produzir a primeira vacina, né? Então, o trabalho dele foi divulgado no ano de 1798, né? E, então, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. E a partir disso daí, então, mudou-se toda a história de prevenção de doenças no mundo. Pode passar. Então, vou explicar para vocês como que ele procedeu o experimento dele, como que ele criou a primeira vacina. Então, ele observou que as pessoas que faziam a ordenha da vaca, que trabalhavam com o gado, eles adquiriam a doença do gado, que se chamava cowpox. Essa doença é um tipo de varíola, mas que não provocava aquelas pústulas que eu mostrei ali nas imagens para vocês, tá? Ela se assemelhava com a varíola humana, mas não provocavam aquelas lesões na pele e não era fatal. Então, ele observava que as pessoas que trabalhavam com o gado, elas não contraíam a varíola humana. E aí ele pensou, o que acontece, de fato, com essas pessoas que faz com que elas não produzam a varíola humana e não morram. Então, tem alguma coisa ali que faz com que essas pessoas sejam resistentes à vacina. Aí, o que ele fez? Pode passar, Gustavo. Ele, diante dessa observação, então, ele inoculou a pus da lesão de uma pessoa que trabalhava na ordenha, essa mulher se chamava Sarah Newman, e ela tinha a varíola do gado, né, que era a cowpox, e aí ele pegou a pus dessa pústula, né, da ferida lá das mãos dessa mulher e inoculou isso em uma criança de 8 anos. O nome do menino era James Phillips. Então, ao inocular, esse menino adquiriu a forma leve da varíola, a mesma do gado. E depois de 10 dias, esse menino não apresentou mais nenhum sintoma. Então, o que ele fez? Aí ele foi lá em uma pessoa com a varicela ou varíola, que estava já com todas aquelas pústulas ali na pele, pegou ali, né, com um bastãozinho que ele pôs e inoculou nesse menino que já tinha sido previamente imunizado. E esperou a reação. E ficou observando esse menino ali durante vários dias. E o menino, o James, ele não apresentou sintomas da varíola. Ele teve contato com as lesões da pele, mas ele não
não apresentou os sintomas da varíola humana. Então, daí surgiu a primeira vacina. E ele repetiu esses experimentos com outras pessoas, e ele sempre chegava às mesmas conclusões. Quando ele inoculava a pus do Copox, que era a varíola bovina, em um indivíduo saudável, esse indivíduo apresentava, às vezes, alguns sintomas dessa varíola benigna, se curava espontaneamente. Passado algum tempo, ele inoculava a pus da varíola mesmo, da varicela humana, naquela mesma pessoa. E a pessoa não apresentava os sintomas da varíola. Então, ciência é isso. É você testar várias vezes e quando você chega à mesma conclusão, você vê que existe uma lei que está regendo isso daí. Então, ele descobriu que ao injetar o vírus fraco, atenuado da varíola em uma pessoa, isso fazia com que ela produzisse substâncias que combatiam o vírus na sua forma clássica. Tá? Então, aí surgiu então o princípio das vacinas, né? Com ele, não foi diferente do que a gente vem observando hoje, tá? Muitas pessoas, a sociedade não acreditava naquilo que ele estava colocando ali, ficou todo mundo, nossa, ele é doido, como é que ele pega pus de uma pessoa e coloca em uma pessoa saudável? Esse homem é doido, isso não existe, isso não pode acontecer, isso vai ser perigoso. Então, teve também todo esse auê que nós estamos observando hoje, tá? Pode passar para o próximo. Só que, apesar de toda essa resistência, as pessoas mais próximas começaram a observar que a prática, ela surgia efeito, e as pessoas passaram a não adquirir a varíola, tá? Então, em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres, e em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar, então, o sistema de vacinação. E daí para cá, todo o complexo de produção de vacinas foi aumentando. O Louis Pasteur, que é um grande cientista que nós temos, ele então melhorou todo esse complexo da vacina, descobriu vacinas para outras doenças e hoje em dia, né, e depois a varíola foi erradicada da população humana. Eu acho que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar em varíola, né, mas foi uma doença que foi importante, arrasou grande parte da população humana em uma outra época. E hoje, por que muitos de vocês nunca ouviram falar de varíola? Por conta das campanhas de vacinação. A varíola é considerada erradicada da população humana. Não existe casos de varíola na população humana por conta das campanhas de vacinação, tá? E a vacina, então, chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena, tá? Então, ele que trouxe toda essa carga de imunizantes para o nosso país. Vocês já estudaram aí em história, vocês já viram que muitos índios morreram porque eles não tinham resistência a muitas doenças que o europeu trouxe, né, quando veio colonizar o Brasil. Então, a vacina foi importante também no nosso país. Em 1094, teve no Rio de Janeiro a revolta da vacina, né? A população ficou enraivecida porque o nosso sanitarista na época, Oswaldo Cruz, ele então fez uma campanha obrigatória de vacina, tá? Por quê? O que acontecia no Rio de Janeiro, né, nos primeiros séculos aí, em 1909? Não existia saneamento básico, né? As pessoas não tinham a mínima noção de higiene. O lixo era descartado de qualquer forma no meio da rua, isso atraía ratos e um monte de coisa, era super fedido, a urina, as fezes também eram descartadas no meio da rua, tudo misturado. Então, nesse período, nós tínhamos muitas epidemias no Brasil, de febre amarela, tá? Febre amarela não é uma coisa nova. Então, existiam muitas epidemias, inclusive epidemia de varíola, porque toda essa falta de higiene e de saneamento básico, ela
favorece a disseminação de doenças. Hoje nós estamos vendo aí, uma das principais formas de combater o coronavírus é o quê? A lavagem adequada das mãos com água e sabão e manter todos os ambientes o mais limpo possível, tá? E nessa época, em 1904, essas questões de higiene, elas eram de pouco valor. Então, nesse contexto aí de muitas epidemias, inclusive a epidemia de varíola em 1904, o presidente da República, o Francisco de Paula Rodrigues Alves, na época, ele deu então início a uma série de medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Então, começaram-se a fazer várias reformas ali na cidade e, com isso, muitas pessoas foram desalojadas, não podiam mais viver ali onde estavam vivendo, tinham que procurar outros locais. Então, todas essas mudanças, elas geraram uma série de conflitos na sociedade. Pode passar. E o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que é o que dá nome, né, à Fiocruz, a fundação que está produzindo vacinas hoje pelo coronavírus. Então, essas aqui são fotos, né, do Oswaldo Cruz. Então, ele iniciou aí uma série de ações, né, como a remoção do lixo das ruas. Então, proibir as pessoas de jogar lixo em qualquer lugar, e as pessoas acharam isso o fim da picada. Como que agora eu não posso descartar o meu lixo aqui no meio da rua, de qualquer jeito, nem as fezes? Então, isso incomodou a população. Hoje, isso para nós parece algo estranho de se falar, mas na época todo mundo ficou revoltado, né? E aí ele introduziu uma lei que obrigava todo mundo a tomar vacinas, né? E aí a população fez uma insurreição, que foi a chamada revolta da vacina. Próximo. A revolta da vacina, então, né? Então, a obrigatoriedade da vacinação e a falta de informação sobre a eficácia e a segurança das vacinas causaram grande descontentamento na população, que já estava sofrendo com a reestruturação da cidade, com a mudança de local. Então, por essa razão, várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a vacinação obrigatória. E aí, a cidade do Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a população e as forças da polícia e do exército, e muitas pessoas morreram por conta disso. Próximo. Então, esses confrontos duraram aí, né, entre 10 e 16 de novembro do ano de 1904, onde muitas pessoas morreram, né? Então, essa semana de tensão aí tornou-se, né, o maior motim da história do Rio de Janeiro, que ficou, então, aí conhecido como a revolta da vacina. Então, vocês perceberam que a revolta foi por conta da falta de informação. O Oswaldo Cruz, ele queria que as pessoas não morressem ao contrair várias doenças que eram transmitidas por insetos, por contato de pessoa a pessoa e que eram preveníveis com o uso da vacina, tá? Então, parece alguma coisinha que a gente tem vivido aí nos nossos dias atuais. Então, eu espero que, com as informações que vocês vão ter hoje nessa live comigo e com a professora Vera, vocês possam, né, entender um pouquinho sobre a importância das vacinas, tá bom? Próximo, Gustavo. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre vacina e soro. Quando a gente ouve falar aí bastante, Instituto Butantan, a gente lembra muito do soro antiofídico, né? E os soros antiofídicos são, no Brasil, realmente produzidos lá no Instituto Butantan e mandados para todas as partes aí do mundo, né? Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre vacina e soro. Então, a gente viu aí o histórico da vacina, como que foi criada a primeira vacina, e de lá para cá, várias outras vacinas foram produzidas e estão sendo produzidas. Ela é uma forma de imunização ativa. Por que ativa? Porque é o nosso organismo que vai produzir os anticorpos. O que são anticorpos? São proteínas de defesa. São proteínas que, ao encontrarem o antígeno, o agente causador da doença, seja ele um vírus, uma bactéria, essa proteína de defesa, o anticorpo, vai se ligar a esse antígeno e vai inativá-lo, evitando assim que esse antígeno, que esse vírus, que essa bactéria produza a doença no nosso organismo.
tá? Então, os anticorpos são proteínas de defesa, tá? Eles são, então, esses antígenos, essas substâncias estranhas, esses vírus, essas bactérias, eles são atenuados. Lembra lá o Edward James? Ele pegou o vírus que provocava a varíola no gado, que era uma forma branda, e inoculou no menino. Então, as vacinas, elas são produzidas a partir de partes do vírus que provoca a doença, ou esses vírus atenuados, enfraquecidos, que ao injetar no organismo, vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. Para quê? Quando o meu corpo, que foi previamente sensibilizado com um antígeno fraco, ao entrar em contato com o antígeno que provoca a doença, eu já tenho anticorpos. E aí, meus anticorpos vão combater esse vírus, e aí eu não vou ficar doente. Então, esse é o princípio da vacinação. A maioria das vacinas vai desencadear uma imunidade duradoura. Você é vacinado e você tem, então, uma memória imunológica para o resto da sua vida. A geração de vocês aí, eu acredito que ninguém teve catapora ou cachumba, que na minha geração era uma doença extremamente comum. Todas as crianças da minha época, todas as crianças da escola, nós tivemos cachumba e catapora. Hoje já existe a vacina, né? E o nosso país tem um ótimo sistema de vacinação, de imunização, e desde que as pessoas façam a aderência, as crianças não têm mais esse tipo de doença, porque isso gera uma imunidade duradoura. Ah, mas a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano, né? Os idosos, que são o grupo de risco aí da H1N1. Por quê? Porque o vírus influenza, que é o vírus que provoca a gripe, ele é um vírus mutante. Todo ano nós temos novos vírus na população. Então, todo ano o indivíduo toma uma vacina diferente. Aquela que ele tomou o ano passado, ele não pega daquele vírus. Mas nesse ano nós já temos novos vírus circulando aí na população. Então, tem que ter uma nova vacina para esse novo vírus, tá? Por isso essa diferença. E o soro? O soro é um tipo de imunização passiva, onde o indivíduo já recebe os anticorpos prontos. Agora, nessa pandemia do coronavírus, nós vimos, inclusive na semana passada, em São Paulo, eles pegaram os indivíduos que tiveram coronavírus e conseguiram se recuperar, retira o sangue desses indivíduos e separa ali no sangue o plasma, a parte líquida do sangue que contém os anticorpos. E eles estavam mandando esse plasma para Manaus, né, onde nós estamos tendo aí, né, o pico da doença, né, a segunda onda, muito mais devastadora do que a primeira, está matando muita gente. Então, eles estão aí com essa tentativa de pegar esse soro do corpo dos indivíduos que já tiveram, né, a Covid-19 e eles já produziram os anticorpos. Então, o soro, ele contém os anticorpos prontos, tá? Se o indivíduo, então, está doente, ele recebe os anticorpos prontos e esse anticorpo tem a função de combater o antígeno, tá? Ela tem uma duração temporária, porque não fica na memória imunológica, porque não foi aquele indivíduo que produziu aqueles anticorpos, ele está recebendo aquele anticorpo. Então, é dessa forma que é feito o soro lá no Instituto Butantan. Então, lá eles criam todas as cobras peçonhentas, né, as mais comuns, extraem dessa cobra o veneno, injetam esse veneno no cavalo, numa quantidade que não vai provocar a morte desse animal. O cavalo, então, produz os anticorpos contra o veneno daquela cobra específica. Eles retiram o sangue do cavalo, separam a parte líquida do sangue, que é o plasma, que ele é meio amarelado, e ali estão os anticorpos. Aquilo ali é o soro. Aí o Instituto Butantan esteriliza e invasa nos frasquinhos ali e distribui para o país todo. Então, o Instituto Butantan faz isso há muitos anos. Então, é uma instituição do nosso país que tem uma grande credibilidade, inclusive exporta soro antiofídico para outras partes do mundo, tá bom? Espero que tenha ficado clara a diferença entre soro e vacina. Então, na vacina, o indivíduo vai receber o antígeno fraco.
né? O antígeno atenuado, o agente causador da doença, que ao entrar no organismo vai estimular esse organismo a produzir os anticorpos. O soro já é o anticorpo pronto, que foi previamente produzido por outro organismo. Vacina a gente utiliza como mecanismo de prevenção. O soro é utilizado como cura, é curativo, tá? Vacina produz memória imunológica. O indivíduo, uma vez imunizado, ele guarda esses anticorpos na memória imunológica para o resto da vida. O soro não produz essa imunidade, tá bom? Vamos lá para o próximo. Vírus, a gente vai entender um pouquinho agora o que é um vírus, quais são suas características, um pouquinho sobre bactérias, que são coisas diferentes, e por que esses medicamentos, né, que começaram a ser usados aí, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, por que eles não têm comprovação científica para atuar, né, no combate à pandemia do coronavírus. Então, o vírus, para começo de coisa, ele é um organismo acelular, ou seja, ele não tem estrutura celular. Vocês aprenderam lá desde o fundamental, né? A célula tem membrana, citoplasma e núcleo. O vírus, ele não apresenta essa estrutura. Pelo fato dele não ter uma estrutura celular, ele é um parasita obrigatório, e ele parasita o interior da célula, por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Tá? Ele só vai exibir características vitais quando ele está dentro de uma célula. Por quê? Porque ele não apresenta metabolismo próprio. O que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que um organismo vivo tem para manter a vida, tá? Nós estamos aqui, eu fazendo essa live, o Gustavo mediando, vocês aí assistindo. O nosso organismo está fazendo milhares, centenas de reações químicas para manter a vida. Nós estamos respirando, o oxigênio está entrando dentro das nossas células, está indo lá dentro das mitocôndrias, está produzindo energia para nós mantermos a nossa vida. Isso é metabolismo. Os vírus não apresentam isso. Então, quando eles entram dentro de uma célula, eles parasitam essa célula e colocam todo o maquinário celular da célula para trabalhar para ele, tá? Então, por isso que ele é um parasita obrigatório. E como que é, então, a estrutura dele? É uma cápsula proteica, o que vocês estão vendo aqui na imagem? Esse spike aqui, que é a coroa, por isso que o coronavírus tem esse nome, né? Então, ele tem esse spike, esse envelope, que é tudo proteína. E lá dentro o material genético, que é esse genoma RNA. No caso do coronavírus, é um retrovírus, o material genético dele, então, é o RNA. Então, os vírus, de forma geral, a estrutura deles é uma cápsula de proteína que envolve o seu material genético. Ao entrar dentro da célula, esse material genético se incorpora ao material genético da célula-alvo e coloca todo o maquinário celular para trabalhar para o vírus, para fazer novas partículas virais, para sintetizar o seu material genético, sua cápsula e montar esse vírus ali dentro da célula, tá? Então, gravem bem, o vírus é acelular, ele não tem estrutura celular. Vamos ver agora uma bactéria. A bactéria são organismos unicelulares, formados por uma única célula. Então, aqui pelo desenho, a gente já observa que nós temos muitas estruturas, né, bem mais complexo do que um vírus. Então, a grande maioria das bactérias apresentam cápsula, né, uma cápsula de peptido glicano. Internamente a essa cápsula, nós vamos ter a parede celular, depois vem a membrana plasmática e lá dentro do citoplasma o material genético, o DNA, e esses pontinhos brancos aqui que são os ribossomos, que são as organelas celulares que fazem síntese de proteínas para esta célula, tá? Então,
Esses medicamentos que nós temos para doenças como a ivermectina, que mata vermes, né? Os vermes já são organismos pluricelulares, eles já têm uma estrutura, né, organizacional muito mais complexa. A ivermectina, ela age, ela se liga na célula nervosa dos vermes, se liga na célula, e ali que ela vai bloquear um receptor, que é o chamado GABA, ela bloqueia esse receptor, e o verme morre, porque o metabolismo dele para. Aí, como que um medicamento que atua dentro da célula vai matar um vírus que não tem célula? Aonde que esse medicamento vai se ligar? Não tem como, não tem aonde se ligar, tá? Então, por isso que esse medicamento não é funcional contra o coronavírus. Ah, mas eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que tomou e não adquiriu o vírus. Eu não tomei nada e também não adquiri o vírus até agora. Nós somos organismos diferentes, tá? Por que tem pessoa que adquire o coronavírus e morre aí em uma semana? Tem pessoa que fica internada 30 dias, sai e se recupera. Os organismos agem de forma diferente em frente aos seus invasores, tá? Então, não é porque ele tomou ivermectina que ele morreu, foi uma coincidência, tá? Porque não existe comprovação científica. O medicamento se liga na célula, o vírus não tem estrutura celular. E todos os medicamentos, eles atuam por ligação química, tá? Então, tem que ter um ligante para que ele exerça o seu mecanismo de ação. Se não tem aonde ele ligar, como que ele vai exercer seu mecanismo de ação? O mesmo serve para a hidroxicloroquina, que foi um medicamento primeiramente sintetizado para combater o agente causador da malária, que são os plasmódios, que são organismos unicelulares. Então, esse medicamento, ele entra dentro da célula do plasmódio e destrói o plasmódio. Como que ele vai atuar no coronavírus se o vírus não tem célula? Aonde ele vai se ligar? Os medicamentos que são utilizados para combater vírus, eles se ligam na cápsula do vírus, ele impede que o vírus tenha adesão, se ligue na célula-alvo. Então, são mecanismos celulares diferentes. Então, tem que ser específico para o vírus. Então, por isso que essa medicação, ela não é eficiente. Não é que a ciência não quer, é porque não tem uma comprovação científica, não tem uma base científica para que isso aconteça, tá bom? Tem mais um, Gustavo? Não tem mais não. Encerrou. Tá. Espero que tenha esclarecido, gente. Se ficar dúvida, vocês podem fazer perguntas para mim lá nos grupos, tá bom? Eu estou só nos grupos dos primeiros anos, mas a gente abre lá e responde aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, galera, alguns pontos importantes, né, para a gente destacar, né, até agora, né, que são a história da vacina, a importância do Oswaldo Cruz, né? Por que essas coisas são importantes? Porque cai no vestibular, cai no Enem. Então, é importante o aluno pegar essas coisas, né, e anotar, né? Essa live vai ficar gravada, então você pode assistir novamente, pegar alguns dados, então fica tranquilo, tá? Então, qual que é a outra coisa importante? A diferença entre vacina e soro, isso é importantíssimo, isso despenca no Enem, tá? A diferença entre passivo e ativo, que a gente está falando de vacina e de soro. É importante também você saber a diferença entre vírus e bactérias, tá? Então, se você entender essa diferença, beleza, você já está ok, tá? Então, eu vou chamar agora, né, a professora Vera, né, que ela vai começar agora a falar, né, diretamente da vacina e bem que é o nosso Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Como o Gustavo falou, né,
Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês, compartilhar com vocês algumas informações sobre as vacinas, né? A professora Elma já trabalhou com vocês, histórico das vacinas, o que é uma vacina. Imagino que vocês já entenderam um pouco mais sobre isso. E aí hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre as vacinas, né? Para a Covid-19, né? As vacinas da Covid-19. Eu me chamo Vera Lúcia, né? Sou professora, sou formada em biologia, sou professora que atua há muitos anos nessa área de biologia, de ciência da natureza, professora do colégio, né? Estadual Padre Fernando, e é um prazer estar aqui com vocês na manhã para a gente poder conversar um pouquinho. Nesse slide, né? Esse slide inicial, esse slide de capa de vocês, tem uma frase aí. Essa frase ela não é minha, mas eu achei ela bastante oportuna para o momento. É uma frase de um grupo que depois eu vou falar para vocês um pouquinho no final, tentar divulgar um pouquinho mais. Está posto o seguinte: mas alegra-se, o tratamento precoce de verdade já começou. As vacinas, né? Então, como a professora Elma explicou muito bem, então tem alguns medicamentos que existe uma divulgação, né, de que esses medicamentos possam prevenir o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que é uma família de coronavírus, mas o que a comunidade científica tem divulgado, né, e isso a partir de todos os experimentos científicos, de todos os trabalhos científicos que têm sido construídos, né, de tudo que tem sido testado, experimentado, é de que nós não temos, né, medicamentos ainda que realmente sejam eficazes na prevenção. O que realmente nós podemos usar contra a Covid-19, para prevenir a Covid-19, são as vacinas. E que bom que elas chegaram, né? Que bom que a gente tem aí algumas vacinas já à disposição. E é sobre essas vacinas que a gente quer falar um pouquinho hoje. Mas para isso, vamos só lembrar um pouquinho, né, do que já foi dito sobre as vacinas. Então, veja bem, pessoal, as vacinas, elas são produtos biotecnológicos, né, que são desenvolvidos a partir de micro-organismos, como os vírus ou bactérias. Nós não temos ainda vacinas que foram construídas, né, desenvolvidas a partir de fungos, de outros micro-organismos assim, mas estamos caminhando para isso, tá? Já está em processo, em estudos. No momento, o que mais nós temos em termos de vacinas, elas utilizam vírus ou bactérias, né, que podem estar atenuados, inativos, ou também que a gente possa utilizar pedaços, parte desse micro-organismo, são fragmentos, né? Bom, quando nós recebemos uma vacina, esses micro-organismos, então, que não são capazes de causar as doenças no nosso organismo, eles estão reconhecidos pelo nosso sistema de defesa. E a partir do momento que acontece esse reconhecimento pelo nosso sistema de defesa, que é chamado sistema imune, então nós começamos a produzir anticorpos contra esses micro-organismos. Tá? Então, isso é muito importante, né? Essa produção dos anticorpos, que é o que vai conferir para a gente uma imunidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Bom, e agora? O organismo produziu anticorpos. O que vai acontecer? Então, veja bem, esses anticorpos, eles vão, então, atacar, né? Vão fazer a defesa do nosso organismo, vão tentar destruir, né, esse micro-organismo, esse material que foi recebido na vacina, que pode ser só fragmento, né? E isso vai levar ao desenvolvimento do que nós chamamos de memória imunológica do nosso corpo, tá? Então, veja bem, essa memória imunológica, ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando nós entrarmos em contato com os micro-organismos que estão circulando na nossa comunidade, na população, nós já teremos, então, anticorpos, né? A partir do momento que essa memória imunológica ela faz o reconhecimento desses micro-organismos, e os nossos anticorpos, então, são acionados para poder combater essa doença. Então, essa memória, ela é rapidamente mobilizada, e aí ela vai promover a defesa mais rápida do nosso organismo contra essa doença. Por isso é tão importante, a gente vai falar mais dessa importância, mas a gente já começa a entender aqui a importância dessa vacina, né?
Por que a gente precisa vacinar, né? Por que tem que vacinar? Por que eu tenho que vacinar agora? Mas tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo divulgada, de repente eu fico com medo e tal, mas por que eu preciso vacinar? Então, para que a vacina seja eficaz na população, nós precisamos que uma determinada parcela, uma determinada quantidade da população receba essa vacina. O que acontece? Quando um percentual da população recebe a vacina, nós vamos dizer que vai acontecer o que nós chamamos de imunidade de grupo. O que é essa imunidade de grupo? Veja bem, tem pessoas que não vão poder ser vacinadas, não vão poder receber vacina, assim como as outras vacinas também. Por exemplo, tem pessoas que são também mais suscetíveis a desenvolver as doenças. Nós já sabemos disso, a gente tem visto, né, ouvido falar bastante em relação ao Covid-19, né? Então, idosos, crianças, pessoas imunodeprimidas, né, que está com o sistema imunológico debilitado, né, está com uma baixa de produção de anticorpos, tá? Pessoas que apresentam comorbidades, né? No caso da Covid-19, quais são as comorbidades que mais têm sido trabalhadas nesse sentido, né, que acaba deixando o indivíduo suscetível ao desenvolvimento da doença e, às vezes, desenvolver a forma grave da doença. A diabetes, né, a pressão alta, tá? Então, são problemas cardíacos. Então, são doenças, né, são comorbidades que vai fazer com que a pessoa, às vezes, desenvolva sintomas mais graves da doença. Então, são pessoas que estão suscetíveis nessa situação em relação a essa doença. Então, veja bem, quando a parcela da população que pode ser vacinada recebe essa vacina, nós vamos desenvolver, nós vamos ter o que nós chamamos de cobertura vacinal. E isso é importante para poder proteger essas pessoas que são suscetíveis ao vírus, à doença, principalmente a forma grave da doença. Então, é importante vacinar não apenas para me proteger, não apenas para proteger vocês, mas para proteger outras pessoas, talvez pessoas com as quais vocês convivam, mas pessoas que, né, fazem parte da família de vocês, que vocês gostam, e que vocês não gostariam de ver essas pessoas desenvolvendo a forma grave da doença e correndo risco de vida. Tá? Então, por isso que é importante vacinar. Quanto maior for a parcela da população vacinada, maior é a nossa cobertura vacinal. E isso é extremamente importante do ponto de vista, né, de nós diminuirmos a disseminação do vírus e de nós diminuirmos principalmente os casos graves da doença, que normalmente vão aparecer nessa população que é susceptível. Bom, quais são os tipos de vacinas, né, e como são feitos? A Elma já falou das vacinas para vocês, mas eu queria só trazer algumas especificidades em relação a essa questão. Então, veja bem, nós temos vacinas, né, que são as vacinas em subunidades. Como que são produzidas, como são feitas essas vacinas? Então, veja bem, nós temos componentes modificados ou não da estrutura original do vírus, que nós chamamos de vírus selvagem, que é o vírus capaz de causar a doença, que é o vírus que tem patogenicidade, tá? Então, geralmente, são mais seguros do que os vírus atenuados. Mas qual que é a questão aqui dessas vacinas em subunidades? É porque a memória imunológica, ela é de curta duração. Então, provavelmente é uma vacina e que nós vamos precisar de fazer ela em mais doses, repetir ela mais vezes. Então, são produzidas através de engenharia genética, a gente vai falar um pouquinho mais depois. E os exemplos, né, de vacinas que nós temos aqui, ainda não falando de vacina da Covid-19, mas de outros para a gente entender que já são utilizados, né? Por exemplo, influenza, que é vacina para gripe, vacina para hepatite A. Então, são vacinas que trabalham com subunidades, né? Com essa modificação da estrutura de um vírus selvagem para poder utilizar isso na produção da vacina. A partícula viral. Então, a estrutura proteica, ela é similar à do vírus selvagem, mas não vai apresentar o material genético, tá? Então, a gente tira o material genético desse vírus e a gente vai utilizar aquele esqueleto ali para que a gente possa colocar
Por exemplo, sequências gênicas, sequências genéticas de interesse de desenvolver alguma proteína para fazer com que o nosso organismo possa reconhecer e produzir anticorpos. Essa partícula viral, gente, ela é incapaz de se reproduzir, então não tem como causar nenhuma doença no organismo humano, tá? Mas mesmo não se reproduzindo, mesmo não causando a doença, ela consegue ter uma ação imunogênica, ou seja, ela é capaz de gerar uma memória imunológica, né? De fazer com que o nosso corpo consiga produzir anticorpos para poder combater aquele vírus. Então, ela é produzida também através da engenharia genética. E aí a gente tem, por exemplo, algumas vacinas do HPV, né? Papiloma vírus humano, tá? As outras, né, vacinas que nós temos, aí nós já vamos utilizar uma produção a partir do vírus selvagem, né? Então, o vírus selvagem é o vírus a partir do qual eu consigo desenvolver 2 tipos de vacinas. As vacinas que eu chamo de vacina inativada, ou seja, a partir de um vírus inativado, e a vacina que eu chamo de vacina atenuada, ou seja, a partir do vírus atenuado. O vírus inativado, pessoal, é vírus morto. Então, ele é incapaz de se reproduzir, ele não tem patogenicidade, ou seja, ele não causa doença, mas ele tem potencial imunogênico. Então, ele vai levar o organismo a desenvolver os anticorpos que são necessários. Essas vacinas geralmente são produzidas a partir do momento que se consegue submeter o vírus a processos químicos ou físicos, que vai matar esse vírus, mas que vai garantir ainda o potencial imunogênico desse vírus. Um exemplo disso é a vacina da raiva. A gente vai falar daqui a pouco, que é o caso da Coronavac, né? As pessoas com tanto medo, mas olha, está usando vírus na vacina, mas o vírus está morto, aqui ele não tem potencial patogênico, ele não causa doença. O vírus atenuado é o vírus vivo, imunogênico, né? Capaz de levar o seu organismo a produzir anticorpos, mas ele não é patogênico, então ele também foi trabalhado para não causar a doença no organismo humano. Então, ele consegue gerar, às vezes, uma infecção leve, mas é uma infecção que é suficiente para poder ativar a nossa memória imunológica, para fazer com que o nosso corpo consiga produzir os anticorpos necessários, mas ele não nos causa doença, tá? Essas vacinas atenuadas, elas contribuem para a imunidade de grupo pela população, que é aquela imunidade que a gente estava falando anteriormente. Exemplos de vacinas que usam vírus atenuados e que a gente já tem o costume de aderir a essas campanhas de vacinação, de utilizar essa vacina, né? As vacinas do sarampo, as vacinas do herpes zoster, do influenza que causa gripe, da febre amarela, da poliomielite. Então, são todas vacinas que utilizam vírus atenuado e que têm protegido, têm alcançado, né? Uma barreira imunológica pela extensão das campanhas de vacinações que tem contribuído, né, para poder resguardar as pessoas de sofrerem essas doenças. Então, não causa nenhum mal para o nosso organismo, tá? Falamos, então, desses tipos de vacina, que a gente vai trazer mais algumas informações daqui a pouco, mas além de, né, esses fragmentos de vírus, das subunidades, do esqueleto sem material genético, ou do vírus inativado, né, o vírus morto, vírus atenuado, o que mais que normalmente nós encontramos que faz parte da constituição, da produção, desenvolvimento dessas vacinas? Então, primeira coisa, nós temos os antígenos, né? O que são esses antígenos? Como nós falamos, são os micro-organismos atenuados, né? Micro-organismos que se encontram mortos, ou em que são utilizadas partes, né? Que são capazes de, apesar de estarem mortos, ou de estar sendo utilizada apenas partes, fragmentos, mas que vai induzir uma resposta imune, né? Uma resposta imunológica no organismo humano, e que vai sim gerar uma memória imunológica, que vai possibilitar, então, o nosso sistema reconhecer, quando entrar em contato com o micro-organismo que está circulando, né? E que vai conseguir destruir, então, esse micro-organismo que é patogênico. Quando
esse organismo humano for então exposto, né, a esse micro-organismo patogênico por uma segunda vez, que a primeira vez a exposição está acontecendo por ocasião do recebimento da vacina, tá? Então, esses antígenos, nesse caso da vacina, pessoal, eles são incapazes de causar a doença. Então, vamos entender bastante, isso é muito importante, né? É um momento em que a gente precisa conscientizar em relação da importância dessas vacinas, por que a gente deve vacinar, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa entender direitinho todas essas questões para que a gente tenha condições de divulgar essas informações, que nós vivemos um momento também, está acontecendo muitas informações que são inadequadas, né? Muitos fake news acontecendo em relação às vacinas. Então, é bom a gente entender isso. Uma outra substância comumente utilizada no desenvolvimento da vacina são substâncias que nós chamamos de adjuvante. Então, essas substâncias, pessoal, elas são usadas nas vacinas. Com qual finalidade? Para quê? Para aumentar a eficácia da resposta imunológica do nosso organismo. E para assim a gente conseguir reduzir a quantidade necessária de vacina a ser aplicada. Então, quanto mais eu faço uso dessas substâncias, né, no desenvolvimento da vacina, eu consigo diminuir a necessidade de utilizar o antígeno, o micro-organismo, ou os fragmentos, as partes em questão. Tá? Então, é importante essas substâncias, elas não causam problemas no nosso organismo, ela não nos faz mal, mas elas são importantes para ajudar a aumentar a resposta dos processos inflamatórios do nosso organismo, que leva a essa resposta imunológica. Tá? Um exemplo disso é o alumínio, né? Sal de alumínio, que é um tipo de adjuvante, né? Utilizado na vacina da hepatite, e que a gente já está acostumado a tomar. E agora ele está sendo utilizado na vacina da Covid-19, no caso da Coronavac, tá? Os estabilizantes são adicionados para poder manter a eficácia, a qualidade e a segurança da vacina durante o armazenamento. Então, veja bem, né? Dependendo de onde essa vacina ela é desenvolvida, e produzida em grande escala, então ela vai precisar de ser armazenada, de ser distribuída, né? Hoje, né, a gente tenta vacinar a população mundial, a gente precisa conseguir, né, de um percentual dessa população vacinada. Então, os laboratórios, as empresas estão produzindo as vacinas da Covid-19, né? Precisam distribuir isso para os outros países nos quais esses laboratórios não se encontram situados. Então, vem a questão, né, não só do transporte, mas do armazenamento. Então, o estabilizante é importante para poder não deixar essa vacina perder a sua qualidade, a sua eficácia, a sua segurança por ficar armazenada. Então, os estabilizantes vão incluir os grupos dos açúcares, né, dos aminoácidos, das proteínas, e a gente tem alguns exemplos, como o ovalbumina, o sorbitol, lactose, né, que é um açúcar do leite, a enzima presente no leite, a gelatina, entre outros, tá? Então, são alguns estabilizantes que normalmente utilizamos no desenvolvimento, na produção das vacinas. Os conservantes, né? São compostos que previnem o crescimento de outros micro-organismos, por exemplo, fungos, bactérias, né? Que durante a produção, né, você tá, por mais que se tenha todo o cuidado do laboratório, que se os materiais são esterilizados, mas mesmo assim pode acontecer o desenvolvimento de alguns micro-organismos que não devem estar ali fazendo parte da composição daquela vacina. Então, utiliza-se conservante para inibir o crescimento desses micro-organismos. E aí, dois grandes exemplos que nós temos é o uso da neomicina e da gentamicina. Neomicina, principalmente, né, com a finalidade de inibir o crescimento bacteriano. Bom, em relação, então, aos principais tipos de vacinas contra a Covid, né, como nós falamos aí, então, nós temos vacinas que vão utilizar vírus, vacinas genéticas, né, que vão utilizar o DNA ou RNA mensageiro, as vacinas de vetor viral, que vai usar um vírus como vetor, que é o caso dos adenovírus, e as vacinas são à base de proteínas, né, que utiliza-se fragmentos, né, proteínas, que vão, que podem ser reconhecidas, né, como o caso das proteínas spikes, né, que fazem parte ali da coroa do vírus, do coronavírus, no caso do SARS-CoV-2,
tá? Mas essas vacinas, elas são organizadas, né, no que nós chamamos de gerações de vacinas. E aí nós vamos destacar para vocês hoje as 3 gerações dessas vacinas, né, no quais elas têm sido organizadas. Então, nós temos as vacinas de primeira geração. As vacinas de primeira geração, pessoal, são as vacinas mais antigas, né, em torno de 70 anos aí de produção. Já existe essas vacinas sendo produzidas, quer dizer, significa o quê? Vamos entender que as técnicas utilizadas nas vacinas de primeira geração já existem há 70 anos. Então, a gente tem muito domínio, muita segurança no uso dessas técnicas, tá? Então, veja bem, aqui nós trabalhamos, então, com os micro-organismos inativados ou atenuados, né? Então, a gente vai realizar como que isso acontece na prática, no laboratório. Então, é feito o cultivo do vírus ou da bactéria, né, vai cultivar para que seja replicado, né, no caso dos vírus, vou destacar mais hoje os vírus, então vai ter a replicação ali em cultivos, e aí depois é feito a inativação, né, utiliza-se então calor ou então substâncias químicas para poder inativar esses micro-organismos, né. No caso dos atenuados, o que vai acontecer? São feitas várias replicações, ou seja, vai fazer com que os vírus se reproduzam por várias vezes, até que se encontre uma variante desse vírus. E aí essa variante é que vai ser utilizada, que é o caso, 2 exemplos que nós temos, são as vacinas da varíola e da tuberculose. Então, no caso da varíola, utiliza-se uma variante do vírus que causa a varíola na vaca, tá? Então, essa variante, ela não consegue causar a doença no organismo humano, mas ela consegue gerar a resposta imunológica, faz com que o corpo, né, seja induzido a produzir anticorpos e a desenvolver a memória imunológica, que é tão importante. A mesma coisa na tuberculose. No caso da tuberculose não é vírus, é bactéria, mas também nós utilizamos na construção, desenvolvimento da BCG, que é a vacina da tuberculose, uma bactéria que causa tuberculose na vaca, mas ela não é capaz de causar a doença nos seres humanos. Então, essa é a variante que é utilizada, tá? Então, quando eu falo, né, do micro-organismo inativo, micro-organismo morto, eu faço vários cultivos, né, para ter vários vírus ali produzidos, e aí eu vou submeter a fonte de calor ou algumas substâncias químicas para poder matar e inativar, mas garantindo ainda o potencial imunogênico dele. E no caso dos atenuados, eu vou organizar, né, em laboratório in vitro também, a reprodução do vírus ou da bactéria por muitas gerações, por várias vezes, até eu encontrar uma variante, mas que não cause a doença nos seres humanos, tá? Então, em relação à Covid-19, vale considerar que já existem várias estratégias, né, para se trabalhar com essa técnica, pelo fato que eu falei, né? Ela é uma técnica já conhecida há 70 anos, né? Então, já existe domínio e segurança no uso dessa técnica. E aí, como exemplo, a gente traz a Coronavac, né, que é a vacina da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que é um exemplo de vacina que usa o vírus inativado. Então, a gente está trabalhando com vírus morto. Então, não se assustem, né? Eu vi, a gente acompanha os meios de comunicação, né, Face, WhatsApp, e Twitter, eu vi muitos comentários, muitas pessoas que quando leram uma vacina da bula, que está inclusive disponível no site do Butantan, lá também existem várias informações a respeito, ficaram preocupadas porque fala que está utilizando o vírus, né, inativado, e as pessoas às vezes não sabem o que isso significa. Então, o vírus inativado é um vírus morto que não é capaz de causar a doença no organismo humano, mas de induzir esse organismo a uma resposta imunológica e ao desenvolvimento de uma memória imunológica, tá? Quais são as vantagens, pessoal, de se trabalhar com a vacina inativada? E aí a gente já pensa também nas vantagens, então, da Coronavac, né? Então, veja bem, como eu falei, é uma técnica conhecida, 70 anos de uso.
é fácil de usar, é segura, pois não apresenta efeitos colaterais graves. Isso é importantíssimo, tá? Então, a gente já sabe que essa técnica, a gente já sabe que esse tipo de vacina não causa efeitos colaterais graves nos seres humanos. Vera, mas pode causar algum efeito? Como qualquer outra vacina, utilizando essa técnica. Quantas vezes, né, as pessoas, ou alguns de vocês talvez, já, né, durante a infância, aí, recebeu alguma vacina, e que às vezes, né, no dia que você recebeu a vacina, você percebeu que o local onde você recebeu a vacina ficou dolorido. Esse é um efeito colateral. Inchou, apresentou inchaço, é um efeito colateral, né? Então, às vezes, algum mal-estar no organismo você vai sentir, é um efeito colateral, mas é um efeito colateral leve, é um efeito colateral previsto, e não significa que você está desenvolvendo a doença, é apenas um efeito colateral. Como eu falei, né, a gente tem algumas substâncias químicas que fazem parte da constituição das vacinas, assim como todos os outros medicamentos. Né? Todos os outros medicamentos que a gente utiliza, a gente já utilizou na nossa vida, em algum momento da nossa vida, também se você pegar todas as bulas e ler, tem vários efeitos colaterais lá que pode causar. Não significa que vai acontecer com todas as pessoas também que utilizarem, mas se acontecer, lá já está explicando quais são esses efeitos colaterais, tá? As desvantagens, né, desse tipo de vacina. A construção de laboratórios de máxima segurança. Né? Então, a gente está trabalhando com vírus, a gente vai precisar inativar esse vírus. Então, os laboratórios onde nós vamos cultivar, onde a gente vai fazer essa inativação, tem que ser laboratórios de segurança máxima. Então, são laboratórios bastante caros também. Né? O rendimento de doses por litro também é baixo. O que faz com que seja um custo alto também a produção dessa vacina. Mas mesmo assim, a gente já tem o costume de produzir esse tipo de vacina, né? Então, veja bem, existe a necessidade de mais doses também, porque se o rendimento das doses por litro é baixo, significa, na prática, que não vai estimular por completo o meu sistema imunológico. Então, uma dose não basta. É como vocês estão vendo e está sendo divulgado, né? No caso da primeira vacina que nós recebemos, a que nós temos disponível, que é a Coronavac, o que acontece? Não basta uma dose. Precisa uma dose, e aí um intervalo, né? O recomendado pela comunidade científica de 14 a 28 dias, para que você receba uma segunda dose, para você realmente desenvolver essa imunidade, tá? Bom, e aí nós temos as vacinas de segunda geração, né? As vacinas de segunda geração vão trabalhar basicamente com as vacinas de subunidades, que eu já descrevi para vocês, né? O significado. Então, aí nós temos vacinas, nesse grupo das vacinas de segunda geração, né? Trabalhando com as subunidades. Vacinas que nós consideramos bastante antigas, que vão utilizar, na verdade, toxinas desnaturadas, né? Que são chamadas de toxoides. Um grande exemplo que nós temos desse tipo de vacina, que é uma vacina com a qual nós estamos acostumados, que é a vacina de tétano, né? Contra o tétano, né? Antitetânica. Então, ela é um exemplo de vacina de segunda geração que utiliza subunidades, nesse caso aí a toxina. E é uma vacina bastante antiga, né? E nós temos as vacinas mais modernas, né? Que trabalham com as proteínas purificadas. Por exemplo, no caso da Covid-19, né, do SARS-CoV-2, que a gente estaria trabalhando, por exemplo, com uma proteína spike, tá? Então, já existem muitas vacinas para a Covid-19 que estão utilizando essa proteína spike inteira. E essas são as proteínas, né, que apresentam o formato da coroa, como a Elma reportou para vocês, que recobrem o vírus, né? Ou mesmo uma pequena porção dessa proteína, e isso é suficiente para induzir uma resposta imunológica no nosso organismo, tá? Nós não temos ainda essa vacina aprovada para uso emergencial, tá? Pode passar. Bom, essas vacinas contam também, né, no seu desenvolvimento, na sua produção, com a presença de adjuvantes
ou de tecnologias, como o caso das nanopartículas, né? E aí o exemplo que a gente tem são as VLPS, né? Que são estruturas semelhantes aos vírus, ou seja, aqui eu não tenho o vírus, mas eu tenho o esqueleto, a carcaça, onde eu posso inserir, então, esse fragmento, essa proteína, né, para poder levar isso até as células do organismo humano, para induzir a essa resposta imunológica, tá? Então, parece que é o vírus, é como se tivesse a caras do vírus, a estrutura, mas não é o vírus, mas carrega a proteína, né, que faz parte desse vírus, tá? Então, para a Covid-19, a gente está contando, né, com as empresas Novavax e a Medicago, que estão desenvolvendo essas vacinas de proteínas. Ainda em relação às vacinas de terceira geração, nós temos as vacinas genéticas e as vacinas vetorizadas, né? Vamos entender o que é cada uma delas, então. As vacinas vetorizadas, pessoal, elas utilizam vírus vivos, mas são vírus incapazes de causar doença porque são inofensivos ou porque foram enfraquecidos, né, nos laboratórios. Então, esses vírus são utilizados como vetor, como eu falei, né, como se fosse uma casca, que vai carregar aqui uma sequência genética que vai codificar a proteína do vírus que realmente interessa. No caso da Covid-19, um vetor viral ele vai carregar uma sequência do SARS-CoV-2, por exemplo, genes que vão produzir a proteína S ou a proteína spike. Então, não está carregando a proteína nem um pedaço dela, mas está carregando uma sequência genética que vai codificar essa proteína, tá? E aí nós temos como exemplo a Covishield, que é a vacina produzida, né, pela AstraZeneca em parceria com Oxford. Então, nesse caso aqui da Covishield, a vacina está utilizando, né, um adenovírus de macaco. Então, adenovírus aqui nesse caso, como eu falei, é o vírus que não causa doença no organismo humano, tá? Mas esse adenovírus ele pode ou não se replicar dentro das células humanas, mas de qualquer forma, mesmo se ele não replica, ele vai estar levando para dentro das células humanas as sequências de genes que vai codificar a proteína S. E aí sim, a proteína S vai ser reconhecida, então, pelo nosso sistema imunológico, e aí ele vai gerar a memória imunológica e também vai produzir os anticorpos. Bom, quais são as vantagens desse tipo de vacina? Não requer, gente, um micro-organismo inteiro, né? Usa-se apenas sequências genéticas, né? Quando eu falo do micro-organismo inteiro, não é do vetor, do vírus que é vetor, mas do vírus que causa doença, que é patogênico, no nosso caso, o SARS-CoV-2. Então, vai usar apenas uma sequência genética que vai conseguir produzir ali aquela proteína para que possa ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico. São muito versáteis, então é fácil de fazer, é muito versátil, significa que você pode utilizar esse mesmo vetor para produzir outras proteínas também, você só vai trocar ali o material, né, que carrega a informação genética. Quais são as desvantagens desse tipo de vacina? Então, veja bem, nós temos até hoje apenas uma vacina vetorial aprovada no mercado, tá? No mercado não é a mesma coisa de para uso emergencial, que é a vacina para ebola, tá? Então, ela trata-se de uma tecnologia muito nova, né? E o grande X da questão é que os efeitos colaterais a longo prazo ainda são desconhecidos pela comunidade científica. Né? Como eu falei na técnica anterior do inativado, atenuado, a gente já tem isso melhor organizado, melhor, né, controlado, essa questão dos efeitos colaterais. No caso da vacina vetorial, a gente não tem condições ainda de dizer quais são todos os efeitos que o organismo humano pode apresentar a longo prazo por fazer uso dessa vacina, tá
bom? Bom, nós temos ainda, né, nas vacinas de terceira geração também, as vacinas genéticas, né, de DNA ou de RNA mensageiro. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai usar o fragmento da proteína, não vai usar a proteína, a gente vai usar apenas uma informação genética. Então, a gente não trabalha com micro-organismos vivos ou mortos nessa situação, tá? Mas apenas com informação genética. Como que isso vai acontecer? Então, na prática, existem algumas formas de se inserir uma informação genética nas células humanas. E aí eu posso ter, né, as duas técnicas diferentes. Onde eu utilizo o DNA, nesse caso eu vou contar com um DNA que nós chamamos de extracromossomal, que é um DNA plasmidial plasmídio, para poder fazer essa inserção, levar essa informação para dentro da célula. E nós temos também a outra técnica onde a gente usa o RNA mensageiro. E aí aqui nós vamos utilizar, nós vamos colocar, né, essa informação, essa mensagem dentro de moléculas de gordura para a gente poder fazer essa inserção, para a gente poder levar essa mensagem para poder chegar até a célula, para essa mensagem ser inserida na célula. Em relação ao Covid-19, a gente tem a Inovio, que está produzindo a vacina de DNA, e a Moderna e a Pfizer, que estão produzindo as vacinas de RNA mensageiro. E aqui no Brasil, a gente está contando com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que está também desenvolvendo as duas técnicas. Estão desenvolvendo vacinas de DNA e de RNA mensageiro para Covid-19. Então estão em fase de desenvolvimento, tá? Então, não foram ainda autorizadas para uso emergencial. Bom, a vacina da Pfizer, então, e também da BioNTech, né? Então, contra a Covid-19, elas são baseadas na técnica que nós acabamos de falar do RNA mensageiro, que vai ajudar, então, o nosso organismo a gerar imunidade contra o coronavírus. Então, a gente, né, faz a inserção, insere essa mensagem nas células humanas. As células humanas vão fazer o restante do trabalho, né, vão codificar, vão usar a sua própria maquinaria para poder codificar a proteína do vírus, e isso vai induzir o nosso sistema imune a produzir uma resposta imunológica, né? Tanto no sentido da produção dos anticorpos, quanto no sentido da produção da memória imunológica. As vantagens, né, desse tipo de vacina. Então, elas são fáceis de produzir, tranquilíssimo para poder produzir. Então, elas não precisam de laboratórios especiais, né, são rápidas, são baratas e rendem muitas doses por litro. Mas quais são as desvantagens, o que acaba, né, fazendo com que seja um processo um pouco mais demorado para poder ser autorizado? Então, a aplicação. No caso do DNA, pessoal, você precisa de um aparelho, né, de uma tecnologia que é chamado de eletroporador. O que acontece? Você vai ter que utilizar esse aparelho para que esse aparelho possa abrir os poros das células na pele dos seres humanos para poder permitir a entrada do DNA. Então, não é um aparelho barato, não é acessível, nós não contamos com esse eletroporador em todos os postos de saúde, né, para ser utilizado assim. Então, essa é uma desvantagem e é uma dificuldade, né, para a gente poder, né, para que os órgãos responsáveis possam autorizar essa vacina na situação emergencial. A de RNA, como eu falei, as vantagens, né, que ela é fácil de produzir e tudo. As desvantagens é porque existe uma fragilidade em relação à exposição à luz e calor, né? Então, também a temperatura de acondicionamento, que varia de menos 20 graus Celsius até menos 70 graus Celsius. Então, não é uma temperatura de acondicionamento que é trivial para transporte e armazenamento.
Então, a gente sabe, né, ou se a gente for pensar em Brasil, nossas distâncias, né, nossas questões geográficas para poder chegar em todos os lugares. Então, existe essa dificuldade de se trabalhar com essa temperatura, pensando nessa questão do transporte e armazenamento. Também é uma desvantagem, também é algo que pode dificultar um pouco mais nessa questão do tempo da autorização, né, para um uso emergencial, no caso de uma pandemia, como a gente está vivenciando agora. E aí eu trouxe para vocês, acho importante falar disso, a questão do tempo de produção das vacinas da Covid-19. E o que eu quero chamar a atenção em relação a isso, né? Que a gente tem visto muitos comentários nesse sentido. Nossa, mas né, a vacina, por exemplo, da Ebola, gastou 5 anos para ser produzida, a HIV está em 10 anos, né? Outras vacinas demoraram tantos anos, e aí a Covid-19 vai ser uma vacina aprovada num tempo de menos de 1 ano. Será que isso é seguro, né? Por que está sendo tão rápido? Então, vamos entender algumas coisas. Pessoal, nós estamos vivenciando uma pandemia. E é uma pandemia, eu diria para vocês, que talvez uma das mais difíceis, das mais críticas de todas as pandemias que nós já vivenciamos ao longo da história da humanidade, tá? E aí a gente precisou se organizar e pensar rápido, né? Quando eu falo nesse sentido da comunidade científica, dos governantes, para tentar acudir às situações dessa pandemia, tá? E aí, nesse sentido, eu trouxe para vocês alguns motivos que trazem, né, essa rapidez no desenvolvimento, na produção das vacinas da Covid-19. E o primeiro que eu queria destacar é os motivos que permitem essa rapidez do processo. Então, é pandemia, né? Precisou de se pensar muito rapidamente, né? Visto que existem as formas graves da doença e que a disseminação do vírus ela é extensa, muito grande, né? Muito rápido. Então, a gente precisava pensar rápido numa forma de prevenir a população para diminuir a quantidade de casos e para diminuir a quantidade de óbitos em função da doença. Tá? Então, esses são os primeiros motivos que permitem a rapidez nesse processo. E aí eu vou destacar a questão do investimento, dos maiores investimentos. Então, veja bem, investimento na produção de uma vacina não é uma coisa fácil, né? Primeiro porque às vezes você gasta muito dinheiro. Você precisa pensar que você precisa gastar dinheiro com as instalações físicas, né? Como eu falei no caso do vírus inativado e atenuado, os laboratórios são especiais, né? A infraestrutura ela é muito específica, então o investimento, o valor que se gasta nisso é altíssimo. Então, nunca foi na história da produção e desenvolvimento das vacinas, né, algo tão simples, os investimentos. Sem contar que quando eu falo, né, do investimento particular, do investimento privado, então quem está investindo precisa ter muita certeza de que cada etapa realmente traga resultados muito positivos. Tanto que o investidor ele não vai investir numa segunda etapa de produção da vacina se a primeira etapa realmente não mostrar os resultados totalmente positivos. Então, foram algumas dificuldades em relação ao investimento. Mas em relação à Covid-19, investimento não é problema. A questão financeira não é nenhuma dificuldade. Tá? Então, existem os investimentos, né? As instituições públicas e organizadas estão em parceria, as privadas estão investindo, né, para poder que as coisas aconteçam nesse tempo com essa rapidez, né? Então, nós temos hoje laboratórios, nós temos hoje instituições públicas, né, fazendo parte desse processo, de forma que o que está sendo investido, né, nos pesquisadores nesse momento, em todos os funcionários que estão trabalhando, né, onde está sendo produzidos, desenvolvidas essas vacinas. Então, esse investimento nesse momento para a Covid-19, ele existe. E isso possibilita, né, com que várias fases, né, várias partes do desenvolvimento dessa vacina possa acontecer de forma simultânea. Né? Então, isso garante isso e ajuda nessa questão da rapidez, tá? Então, esse é um diferencial em relação à Covid-19, a vacina para a Covid-19. O esforço e união da comunidade científica.
Então, a comunidade científica do mundo inteiro, gente, está se esforçando, né? Está com um trabalho bem, gastando muita energia mesmo, no sentido de produzir, de entender, de produzir essas vacinas com essa rapidez. Aqui eu queria destacar uma questão. Uma dificuldade, às vezes, que a comunidade científica tem é de ter acesso às informações, de ter o compartilhamento das informações através das próprias revistas. Né? E aí, nesse sentido, as revistas também se organizaram para poder ajudar. E hoje, por exemplo, os cientistas têm acesso, né, aos artigos que estão sendo publicados nessa área em relação ao Covid-19, em relação às produções de vacinas, sem gastos, né, sem nenhum custo. Antes era necessário, às vezes, pagar por isso. Então, hoje, as revistas também já estão colaborando nesse sentido. Então, está mais fácil compartilhar as informações. Cada grupo de cientista está trabalhando ali, está vendo o que o outro grupo já fez, o que o outro grupo conseguiu, o que não deu certo, o que a gente vai pensar, de onde, que ponto que a gente vai pegar agora, o que pode ser feito. Então, esse esforço, essa união da comunidade científica também é algo extremamente, é um ponto importante nesse momento para garantir a agilidade, a rapidez no desenvolvimento da produção das vacinas da Covid-19. Né? As tecnologias existentes, então, como eu falei para vocês, né, as vacinas inativadas e atenuadas, a tecnologia, ela não é nova, ela é velha, então a tecnologia é de 70 anos, então existe toda uma segurança, todo um domínio já da comunidade científica para poder trabalhar, para usar essas tecnologias, e aí a gente tem a vacina da Covid que está sendo produzida, né, desenvolvida utilizando essa tecnologia. Então, isso é importante. As tecnologias que nós já temos, que foram utilizadas na produção de outras vacinas e que agora estão podendo garantir essa agilidade no processo, no desenvolvimento da produção da vacina da Covid-19. E as tecnologias novas, né, como as genéticas que nós estamos contando, né, para a produção de vacinas de DNA e de vacina utilizando RNA mensageiro. Então, são tecnologias, eu destaco aqui, né, o caso da Pfizer e a BioNTech, né, são laboratórios que realmente detêm essas técnicas, essas tecnologias novas e estão utilizando. E eu vou destacar por último a grande circulação do vírus. Então, veja bem, é muito mais fácil você produzir uma vacina quando existe uma grande circulação do vírus, né? E a gente tem esse vírus sendo disseminado muito rapidamente, circulando em todas as comunidades, né? Então, é muito mais fácil de produzir uma vacina, de testar essa vacina, de verificar, né, se realmente as pessoas, após tomarem as doses recomendadas da vacina, se elas vão ficar imunizadas, ou seja, se elas não vão desenvolver a doença. Então, como a gente tem, né, essa pandemia com essa expressividade tão grande, então a gente tem essa circulação muito grande do vírus, muitas pessoas sendo infectadas, então isso facilita também a produção das vacinas da Covid-19. Então, esse tempo, essa agilidade está sendo tão rápido, porque hoje nós podemos contar com todos esses fatores a favor dessa agilidade, dessa rapidez. Né? Não é porque estão fazendo de qualquer jeito e porque aí, em função disso, então, eu estou com medo de tomar a vacina, porque foi muito rápido. Está sendo muito rápido porque hoje a gente conta com todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês. Fatores esses que a gente não conseguiu contar com eles na produção de tantas outras vacinas. Vou pegar, por exemplo, a ebola, né? Foi 5 anos que produzia a vacina para o vírus ebola. Mas o que acontece? Onde que acontece, né? Onde que houve a circulação do vírus, né? Em alguns locais da África. Então, a gente não teve pandemia, a gente não teve esse vírus afetando tantas pessoas, um percentual tão grande da população, né, mundial. Então, nesse sentido, é muito mais fácil produzir uma vacina, quando eu tenho uma grande circulação do vírus, né, ou da bactéria, do micro-organismo para o qual eu quero construir essa vacina. Tá? Então, são alguns motivos que eu achei importante trazer para vocês, para ajudar, né, a gente a disseminar, a veicular informações corretas em relação a essa questão das vacinas. Lembrando da importância da gente, né, alcançar uma parcela da população para a gente poder garantir que realmente exista
possa ser conferida a imunidade de grupo, que é isso que realmente vai ajudar as pessoas que estão nos grupos de risco, as pessoas que são suscetíveis à doença da Covid-19, ok? Agradeço, né, por esse momento de participação e estou à disposição de vocês. E aí, galera, nós vamos encerrar essa live com um vídeo, né, de 2 minutos e pouco que a professora preparou para vocês. E agradecer a professora Elma, a professora Vera, né, e dessa live muito boa. Lembrando que os slides nós vamos compartilhar no grupo. Como a Coronavac, a vacina feita pelo Butantan em São Paulo, é feita? Como será que matam o vírus e colocam na vacina? Olá, eu sou Letícia Sarturi. Sou farmacêutica, mestre em imunologia pela USP, doutora em biociências e fisiopatologia pela UEM, roteirista e apresentadora do podcast Escuta Ciência, e agora vou explicar como a Coronavac é feita. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, ou, entre aspas, morto, igual a vacina da poliomielite inativada e a vacina da raiva. Para matarmos os vírus e colocarmos nas vacinas, primeiro precisamos cultivá-los, fazê-los crescer em células, mas não em células humanas, mas de macacos. Depois de termos muitos vírus, eles são mortos com o uso de uma substância há tempos conhecida, chamada beta-propiolactona. Antes que você se preocupe, essa substância não é encontrada na vacina. Essa preparação toda é então purificada, preservando somente o vírus inativado e, por fim, é adicionada outra substância, o sal de alumínio. Esse sal é importante para aumentar a resposta do nosso sistema imune contra o vírus inativo. É como se fosse uma forma de sinalizar com um alto-falante para o nosso corpo que aquele vírus inativo tem de ser combatido. E não, essa substância não é tóxica e é utilizada há mais de 70 anos nas vacinas. No vidrinho da vacina, o vírus inativado e o sal de alumínio são diluídos em água destilada, uma água superpurificada, e outras substâncias são adicionadas para garantir a estabilidade e qualidade da vacina. Por fim, esse vidrinho com a vacina é esterilizado, de forma que qualquer micróbio indesejável que, por acaso, esteja ali, seja morto, deixando a vacina ainda mais segura. Viu só como não tem segredo? Você pode encontrar essas informações na própria bula da vacina. Gostou ou teve dúvidas sobre essa explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta.